Tá, pessoal, continuando aqui nosso vídeo, certo? Falando agora de IP móvel. Então, o IP móvel, ele está definido por IPv4 na RFC 5944, certo? E ele é um protocolo extremamente flexível, onde ele vai dar suporte à mobilidade, permitindo diversas formas de atuação, né? Então, um protocolo flexível que suporta diversos modos, com ou sem agente externo. Então, assim, você pode, por exemplo, na sua rede de visitante, né, quando for montar a rede visitante, você pode ter um elemento específico que vai fazer o papel da agente externo, ou pode funcionar aquela situação onde o próprio não móvel funciona como agente externo, certo? Tem diversas formas de agentes no móvel descobrir uns aos outros. Então, os protocolos que vão ser utilizados, como assim, se a gente lembrar lá de quando falamos de redes Wi-Fi, aí uma das questões na rede Wi-Fi, né, é o no wireless ali, né, o host, ele precisa conhecer quais são as estações base para se associar a uma estação base, certo? Aí esse conhecimento da estação base, ele faz como? Escutando o canal e fica aguardando aqueles pacotes de sinalização que temporariamente as estações base enviam, certo? Então, da mesma forma, quando um nó móvel entra numa nova rede, ele fica escutando essa rede para encontrar quais são os agentes daquela rede, tanto agente nativo quanto agente externo, para poder solicitar, né, acesso àquela rede. Da mesma forma, os agentes precisam conhecer os nós móveis, certo? Então, daqui a pouco nós falamos um pouco mais específico, é possível, por exemplo, essa descoberta ser feita com o nó móvel escutando a rede e aguardando que seja enviada uma mensagem específica pelo agente para que ele saiba então onde está esse agente, quem é esse agente, ou ele pode enviar uma mensagem broadcast pela rede perguntando quem é o agente externo daquela rede, certo? Então existe. E essa é a forma, os protocolos, a forma como ele vai fazer essa pergunta pode ser de várias formas. Então nós vamos ver um específico. Pode utilizar um ou vários endereços aos cuidados, certo? Então você pode ter na sua rede um novo visitante em que ele vai receber, dependendo ali do caminho que ele fez onde ele está, ele pode ter até mais de um endereço aos cuidados. E também podem ser, as formas de encapsulamento podem ser diversas. Pode usar IP, pode não utilizar IP, certo? Você pode ter, por exemplo, utilizar um protocolo específico de endereçamento, que não é o IP, só para encapsular e enviar, ou fazer a troca de datagramas, né, entre os agentes, agente externo e agente nativo, para depois encapsular, voltar para a IP e entregar para o nó móvel. Então, assim, ele dá várias opções de como o IP móvel vai estar atuando. E o IP móvel ele consiste então de três partes principais: a descoberta do agente, então ele vai definir, né, os protocolos vão ser utilizados por um agente nativo ou por um agente externo para anunciar e prestar serviços aos nós móveis. Então, como um descobre ao outro e como o agente ele informa ao nó móvel quais são os serviços que estão disponíveis ali. A segunda parte é o registro no agente nativo. Então, como vai ser o protocolo para que o agente externo registre lá no agente nativo os endereços a cuidado do agente móvel? O IP móvel, como eu comentei um pouco antes, ele faz um roteamento indireto. Mesmo sendo roteamento direto, em ambos os casos, né, sendo roteamento direto ou indireto, o agente nativo precisa saber a localização do nó móvel. Então, o nó móvel ele precisa se registrar, né, no agente externo, isso, ou ele mesmo atuar como agente externo. Em ambos os casos, ele precisa avisar, indicar para o agente nativo aonde ele está, né, qual é o endereço aos cuidados que ele está utilizando.
Então, isso vai ser feito pelo agente externo. E o agente externo é quem precisa ter essa troca de informação entre agente externo e agente nativo, é um dos passos, né, do hipermóvel. E a terceira parte é o roteamento indireto, né, de datagramas. Então, ele vai definir como os datagramas vão ser repassados do agente nativo para o agente externo. Vai incluir regras para repasse desse datagrama, como manipular em caso de erro e como fazer o encapsulamento desse datagrama. O IP móvel ele também define questões relacionadas à segurança, né? Então é muito importante que não, assim, que como está trabalhando com um nó móvel, está entrando numa outra rede, né? E quando ele entra nessa outra rede, ele indica, olha, eu sou da rede nativa X e gostaria de me associar aqui e utilizar o serviço a partir daqui. Então esse nó móvel está entrando nessa rede nova, né, como um visitante ali, ele pode ser um elemento mal intencionado que está tentando explorar uma fragilidade, né, da rede, que está tentando se associar numa nova rede para fingir que é alguém de uma rede, né, da rede nativa X. Então é preciso ter bastante cuidado com isso. E existe toda uma série de protocolos de segurança que não entra no escopo da nossa disciplina, né? Mas que é importante vocês saberem, né? Terem noção de que o IPmóvel também define todas essas regras e protocolos de segurança, certo? E aí, avançando aqui, então, um nó IP móvel, quando ele chega a uma nova rede, ele deve aprender, né? Precisa descobrir a identidade do agente externo ou do agente nativo, né? Então, é a primeira parte do IP móvel, a descoberta de agente. Essa descoberta pode ser realizada via anúncio de agente ou via solicitação de agente. Então, via anúncio de agente, o que ocorre é que o nó móvel ele fica aguardando que o agente envie uma mensagem de sinalização com as informações necessárias que o nó móvel precisa para se registrar naquela rede. Essa mensagem é basicamente uma mensagem de CMP, então são aquelas mensagens de roteamento, né, de descoberta de roteamento, certo? Onde é adicionado o valor 9 no campo tipo e são acrescidas algumas informações a essa mensagem CMP. Então, de tempo em tempo, os agentes encaminham em broadcast mensagens desse tipo, certo? CMP com campo 9 e mais algumas informações necessárias. Aí essas informações, né, além do IP do agente, a mensagem vai ter informações de bit do agente nativo ou bit do agente externo. Então ele vai indicar se ele é um agente nativo ou se ele é um agente externo, o que é necessário, obviamente, para o nó se registrar. Se o nó é nativo daquela rede, ele vai se registrar na rede e passar a ter os serviços da rede com o agente nativo. Se ele é um agente, se ele é um nó móvel que não é nativo daquela rede, então ele vai precisar se registrar com um agente externo, certo? Bit de registro obrigatório. Então nessa mensagem vai ser informado se aquele nó ele precisa obrigatoriamente se registrar naquela rede com aquele agente externo, ou se ele pode assumir a função de agente externo, informando diretamente ao agente nativo dele que ele está naquela rede, né? Então assim, o nó móvel entrou numa nova rede, ele precisa de roteamento até ele. Ele pode ele mesmo avisar para o agente nativo dele aonde ele está, certo? E qual é o endereço aos cuidados que ele vai ter ali. Ou ele pode ser obrigado a primeiro se registrar no agente externo e o agente externo fazer essa troca de mensagens com o agente nativo. Então essa informação, se é obrigatório ou não ele se registrar no agente externo, e obviamente ele não vai poder então assumir o papel de agente externo, é um bit que vem informado também lá na mensagem, né? Bit de encapsulamento que vão indicar como vai ser o encapsulamento, se ele vai ser IP, se ele não vai ser IP, enfim, como tratar os datagramas para serem encapsulados, para serem encaminhados
a, a ele, né? Na verdade, para o agente externo, para depois o agente externo desencapsular e encaminhar ele, certo? E o campo de endereço aos cuidados, né? Que é basicamente o endereço que o agente nativo vai utilizar para encaminhar os datagramas até esse nó móvel, né? Na verdade, vai ser encaminhado até o agente externo vai desencapsular e depois utilizar o endereço permanente no móvel para entregar finalmente os pacotes, né? Então percebam que nós estamos falando exatamente de, 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 das definições que nós já falamos antes, certo? Agora estamos apenas mostrando como isso tá, como essas definições estão dentro do IP móvel, né? E caso no móvel não possa esperar o anúncio de agentes, né? Então assim, essa situação que nós falamos agora é a situação em que o nó móvel fica aguardando as mensagens dos agentes para ele descobrir quem é um agente e se registrar naquela rede. Mas caso esse nó móvel não possa aguardar essa mensagem, ou essa mensagem não chegue, né? Passou um certo tempo e ela não chegou. Então a pergunta, será que há agente externo nessa rede? Será que o nó móvel pode atuar como agente externo? Então caso não venha essa mensagem, né? Ou caso o nó móvel não possa esperar essa mensagem de anúncio, ele mesmo pode solicitar aos agentes externos. Então ele encaminha em broadcast uma mensagem ICMP também, certo? De roteamento, só que com o valor 10 lá no campo de tipo, que é para indicar que ele está solicitando algum agente externo o atenda. E aí o agente externo que receber aquela mensagem vai enviar então o anúncio de agente, a mensagem de anúncio de agente, exatamente como nós descrevemos aqui em cima. E aí essa mensagem CMP, então, para a gente entender um pouquinho melhor, ela é o fundamental aqui na parte de descoberta de agente para roteamento, né? Então ela é uma mensagem de descoberta de roteador, aquela mensagem CMP que vocês estudaram lá quando estudaram roteamento, certo? Onde o que vai mudar é o tipo, na verdade, o tipo vai ser alterado para 9 ou para 10, exatamente para indicar se é uma solicitação de descoberta ou se é uma solicitação, se é um anúncio de agente, né? Então um daqueles daquelas mensagens para roteamento. No fundo, os agentes eles vão atuar como roteadores, certo? Eles vão receber datagramas e vão encaminhar para o nó correto. Só que esse nó ele é móvel, então esses agentes, tanto nativo quanto externo, eles ficam trabalhando ali para sempre saber aonde está um nó móvel e como rotear corretamente até esse nó móvel. Então eles têm papel de roteamento. E o protocolo então utilizado, a mensagem utilizada é a mensagem de CMP. Aí tem as informações típicas de CMP e essa mensagem vem com mais algumas informações que são uma extensão desse anúncio de agente de mobilidade. Então os bits, né, falei agora há pouco, para indicar se é um agente externo, se é um agente nativo, se o registro é obrigatório. Tem uma informação de tempo de vida de registro. Então o nó móvel ele é temporário naquela rede, certo? A lógica é que ele vai entrar naquela rede, vai passar um tempo ali, mas depois ele vai mudar de rede, ele vai voltar para a rede nativa dele. Então esse registro ele não é permanente, ele é um registro temporário e existe um tempo de vida desse registro. Então depois de um certo tempo, aquele registro, se ele não for renovado, se o nó móvel não solicitar a renovação daquele registro, aquele registro é apagado. Então o agente externo ele tem lá o registro de que o nó móvel X tem um determinado endereço aos cuidados, né? E aquele nó móvel X tem um determinado endereço permanente lá, IP permanente. Passado um certo tempo, se não há nenhuma informação, se aquele nó móvel não solicita renovação do registro, então aquele registro ele é
ele é excluído. E por que ele é excluído? Porque o nomóvel ele não precisa, obrigatoriamente, ele não precisa, assim, a lógica é que o nomóvel ele não vai ficar solicitando apagar o registro, cancelar o registro dele. Quando ele entrar numa nova rede, automaticamente o agente nativo dele vai ser atualizado e o registro lá no agente nativo vai conter o novo endereço, né? Há situações, assim, na lógica, o nomóvel ele vai solicitar o fim do registro dele no agente externo. Mas esse nomóvel, ele pode, por exemplo, acabou a bateria dele. Então, ele estava ali, ele está registrado naquela rede, ele está naquela rede, trocando dados, utilizando os serviços e acaba a bateria dele. Então, ele não solicitou para cancelar, né, o registro dele. E quando ele é ligado de novo, ele já está em outra rede, ou já está na rede nativa dele. Então, aquele registro que ficou na rede que ele estava visitando, ele está lá. Então é preciso ter uma forma de apagar aquele registro, porque ele não existe mais. E aí a forma básica lá no agente externo é dando um tempo de vida máximo, né? Então esse tempo ele conta quando esse registro vai ser apagado, né? E mais algumas informações, como por exemplo o número de sequência. Esse número de sequência ele vai ser utilizado para que, assim, nós vamos já ver, né? O agente nativo e o agente externo vão trocar informação para estabelecer ali para que o agente nativo tenha então a informação, né, o registro da onde aquele nomóvel está. Nessa troca de informação, o número de sequência é que vai indicar se eles estão falando do mesmo nomóvel, do mesmo registro ou não. Então assim, tudo tem que ser bem coordenado, né? E tem sempre ter certeza que todos estão falando do mesmo nomóvel, senão teria uma grave falha de segurança ali, né? O agente externo poderia indicar que está registrando um determinado nomóvel, o agente nativo responde, mas quando o agente externo recebe essa resposta, ele não sabe mais de qual nó eles estão falando ali, né? Essa sequência serve para controlar essas solicitações de registro, né? E aqui nós temos então um esquemático de como funciona esse registro. Então o primeiro passo é que o agente externo ele vai solicitar o anúncio de agente assim, o agente externo ele vai enviar uma mensagem de anúncio, né, de agente, usando lá o ICMP, passando o endereço aos cuidados dessa rede, certo? Que o nomóvel vai assumir. Aí o nomóvel que tem um determinado endereço permanente vai receber essa mensagem e vai solicitar então registro nessa rede. Aqui nós estamos admitindo que essa mensagem de anúncio ela chegou ou porque estava na hora do agente externo encaminhar a mesma mensagem e aí o nomóvel que estava lá esperando recebeu, ou pode ter sido porque o nomóvel tinha antes enviado uma solicitação de agente e aí esse cara está respondendo com esse anúncio. Em ambos os casos não muda nada aqui para frente, certo? A única diferença nos dois casos é o momento em que esse agente externo vai encaminhar o anúncio para o nomóvel, né? Então, o anúncio é encaminhado com o endereço aos cuidados. Aí esse agente ele encaminha uma resposta, né? Aliás, desculpa, o agente móvel encaminha uma resposta de requisição de registro com as informações do endereço ao cuidado, qual o endereço permanente dele, qual o endereço do agente nativo dele, qual o endereço permanente dele, o tempo de vida do registro e a identificação. Então, aqueles campos básicos que nós falamos agora há pouco, né? Aí o agente realiza esse registro e envia a mensagem de registro ao agente nativo, né? Então,
o agente móvel encaminha essa requisição de registro, o agente externo registra e depois encaminha a requisição também de registro lá para o agente nativo, com as mesmas informações, só que ele inclui aqui como vai ser o encapsulamento desses datagramas entre agente nativo e agente externo. Então, lembrando que quando faz o roteamento indireto lá, o agente nativo recebe os datagramas, ele sabe que o nó móvel está em outra rede, aí ele encapsula esses datagramas e envia para o agente externo. O agente externo desencapsula esses datagramas e encaminha para o agente móvel, e o agente móvel recebe o datagrama de forma totalmente transparente, né? Sem saber que houve esse roteamento indireto aqui, certo? Ele recebe o datagrama como se o remetente tivesse encaminhado diretamente para ele, né? E aí esse encapsulamento ele tem que ser especificado como ele vai ser realizado, né? Lembra que nós falamos que o IPMóvel ele é bastante flexível e tem várias formas de encapsulamento. Então, no protocolo aqui de troca, de estabelecer essa rota, essa comunicação entre os agentes, é preciso então indicar como vai ser esse encapsulamento. Aí o agente nativo responde esse registro com as confirmações, né, confirmando esse encapsulamento, e por fim o agente externo encaminha a resposta ao agente móvel, e o agente móvel agora sabe que ele está registrado e já está tudo pronto, né, para ele funcionar, para que ele possa estar naquela rede mesmo ele não sendo nativo daquela rede, certo? Então essa é a forma em que o registro é realizado. E aí a partir daqui ocorre o roteamento exatamente como nós estudamos lá, o roteamento indireto, certo? Voltando um pouquinho aqui, né? Então aqui no roteamento indireto, um correspondente vai enviar um datagrama pelo endereço que ele colocou lá no datagrama. O datagrama vai ser encaminhado para essa rede, que é a rede original, a rede nativa do nó móvel. O agente nativo vai interceptar aquele datagrama, vai observar que aquele nó móvel não está aqui, ele está registrado em outra rede, certo? Ele já houve aqui a comunicação, o registro, ele sabe que está em outra rede, ele vai encapsular, encaminhar para o agente externo vai receber, vai olhar aquele datagrama, vai ver, olha, ali tem um endereço aos cuidados, então se é um endereço aos cuidados, então esse datagrama está encaminhado para alguém que está visitando aqui a minha rede. Quem é esse alguém? Ele desencapsula aquele datagrama, olha o endereço permanente e encaminha. Então o IPMóvel ele funciona exatamente dessa forma, né? E aí, o IPMóvel então ele não vai tratar, percebam, né, que ele trata da descoberta de agente, do registro do agente nativo e no roteamento indireto. Ele não trata do roteamento, né, que ocorre aqui no meio, né? Exatamente aquilo que nós falamos lá no início, né? O roteamento é responsabilidade dos elementos aqui no núcleo da minha rede. Só que fazer esse controle, esse roteamento dos nós móveis, assim, nós temos milhares, né? Centenas de milhares de nós móveis. Passar essa tarefa de atualizar tabelas de roteamento para os roteadores no núcleo da rede é sobrecarregar esses roteadores. Então essa tarefa é passada para a borda da rede, para roteadores específicos que são os nossos agente nativo e agente externo. Então eles são roteadores na borda da rede que agregam essas funções de organizar, né, de como estabelecer os protocolos e algoritmos para que o nó ele possa ter mobilidade, para que ele possa em qualquer lugar se registrar e poder trocar dados, né? Certo? Então aqui até que nós falamos de redes
de comunicação de dados, né? Mas, além das redes de dados, né, quando nós falamos de Wi-Fi, existem redes que tratam também dados, mas não tratam só dados, como por exemplo a rede celulares, certo? Que são uma das principais redes quando se fala em mobilidade, né? Rede celular é uma rede móvel por natureza, né? Rede de telefonia celular. Sendo que na rede de telefonia celular, lembrando, se nós pegamos ali, nós estamos usando como base o 3G, né, nosso estudo. Lá no 3G, nós temos uma certa separação da rede de dados da rede de telefonia celular. A partir da rede de 4G, as duas são tratadas como dados, né? É feita como a comutação de dados. Mas, e aí os princípios que vão ser utilizados são exatamente os que nós estamos estudando aqui. Mas é preciso entender essa parte de como é feita esse roteamento das ligações, né? Das ligações telefônicas, porque elas são feitas não por IP, elas são feitas utilizando ali o número de celular, né? O número do telefone, basicamente, da pessoa. Então, como é feito esse gerenciamento de mobilidade em redes celulares? E basicamente existem duas partes, né? O roteamento das chamadas no móvel e as transferências ou handoffs. E aí, então nós estamos utilizando o GSM como estudo ali da rede 3G. E a rede celular, vocês vão ver, ela é bem próxima a como funciona o IP móvel. Os princípios são os mesmos, basicamente vamos mudar ali os nomes dos elementos, digamos assim, né? Então, as redes celulares realizam um tipo de roteamento indireto. Em termos de GSM, a rede nativa é denominada Rede Pública Terrestre Móvel Nativa, PLMN nativa, né, passando ali por inglês e pegando a sigla. Para simplificar aqui, ou eu vou chamar de PLMN nativa ou rede nativa, tá? Vai ficar mais fácil, mas tendo que é a rede pública terrestre móvel nativa, que é o que? É a operadora na qual o usuário é assinante. Então é a rede da operadora dele. O que tem nessa rede nativa dele? Então tem um banco de dados, onde esse banco de dados chamado de Home Location Register, HLR, ele vai conter o número permanente e informações do assinante, de todos os assinantes da rede. Então, eu tenho minha rede da operadora. Nessa rede da minha operadora, onde tem o banco de dados, onde tem a informação, a minha informação, né? A informação dos assinantes daquela rede, então, né, nesse banco de dados chamado HLR. Esse HLR vai ter, então, as informações suficientes para que o número da rede visitada possa ser encontrada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, ele vai ter todas as informações daquele assinante. Além disso, vai ter informações da localização daquele assinante. Ou seja, aquele assinante, como ele é móvel, assim, o princípio é sempre que o celular é móvel, né? O telefone celular é móvel. O princípio é que ele está o tempo inteiro andando. Então, aonde ele está naquele momento. Aí esse HLR que contém essas informações para que possa ser encontrado aonde ele está. E esse HLR vai ficar junto ao Gateway Mobile Service Switching Center, ou seja, o MSC, que assume uma função especial de trabalhar como gate, né? Lembrando, o MSC é aquele comutador, voltando lá um pouquinho. Ah tá, é outro slide, tô até confundindo aqui, deixa eu só. Então é aquele comutador, né? Isso foi da semana passada, né? Mas pegando essa figurinha aqui, então lembrem, tem as estações bases, né? Tem os nós móveis e tem o MSC, que é aquele comutador que gerencia essas estações bases aqui, certo? E aí um desses elementos é chamado de GMSC, né? Gate Mobile Service Switch Center. Ele, junto a ele, normalmente fica esse banco de dados da HLR.
E lá na rede visitada também vai ter um banco de dados, só que é específico para quem são os visitantes naquela rede. Ela vai ter informações dos nós móveis visitantes naquela rede, incluindo as informações de aqui a gente não usa o termo de endereço aos cuidados, né? Aqui, lá em PMóvel, quando fala de dados, aqui é o famoso roaming. Vocês já devem ter visto, né, em algum momento no celular ou em algum canto, olha, tá em roaming. Então, quando diz que está em roaming, é que ele está numa rede como visitante. Aí, naquela rede como visitante, ele vai receber um número de roaming que não fica, inclusive não fica, a gente não enxerga esse número, né? Pra gente, a gente tem aquele mesmo número em qualquer lugar, que é o número permanente, é o endereço permanente, o número do nosso celular, é o nosso endereço permanente. Mas para fazer todo o roteamento da ligação, da chamada, é necessário ter um número de roaming. Aí essa informação, então, olha, eu tenho um visitante aqui na rede, esse visitante ele tem um endereço permanente X, ele está com o número de roaming Y e ele é original da rede Z. Então essa informação toda está lá no VLR, certo? Também em um gateway MSC que vai atuar como agente externo. Então eu vou ter um GMSC lá na rede nativa, que vai atuar como agente nativo, comparando aqui com o IPmóvel, né? E o GMSC na visitante, onde vai ter lá o VLR, ele vai estar atuando como um agente externo, né? Certo? E para que o roteamento ocorra corretamente, né? Para que a ligação seja roteada até esse não móvel, o HLR primeiro tem que ter informação sobre a localização do usuário móvel, certo? Então não tem como, da mesma forma como a gente já comentou, né? Quando o nó móvel se registra a nova rede, lá na rede nativa, lá na rede nativa tem que ser informado, né? Ele tem que ser avisado de que o nó móvel está agora naquela rede e qual é o endereço para encontrar aquele nó móvel. Então, o HLR ele tem que ter essa informação para que quando chegue uma solicitação de chamada, ele possa encaminhar essa chamada para o local correto. Então, quando o usuário móvel ele entra na rede, na área da nova rede, ele deve se registrar. Aí a primeira é feita a troca de mensagem de sinalização entre o telefone móvel e o VLR, certo? Em seguida, o VLR envia mensagem de atualização de localização para o HLR. Então, basicamente a troca de informação. Basicamente o nó móvel se comunicou com o VLR, que é agente externo. Fez o registro. O VLR entra em contato com HLR, agente nativo. Eles trocam informações, né? O VLR informa para a HLR que aquele nó móvel agora está lá com ele, passa qual é o número de roaming, que é o endereço aos cuidados, né? Qual o endereço do VLR para que o HLR possa entrar em contato com ele, e o HLR vai responder com as informações do assinante, indicando quais são os serviços que aquele assinante tem, se ele pode acessar a rede, se ele pode fazer, por exemplo, ligação, se ele só pode receber ligação, se ele tem acesso a dados também, tá? Então, todo o HLR é na rede nativa que tem todas as informações do assinante, né? Então, na hora do registro do VLR registrar no HLR que o nome móvel está lá com ele, o HLR, na hora de devolver dando ok, ele vai também informar quais são os serviços que aquele assinante está pagando, né? E aí, quando uma chamada é realizada, então, para o usuário em uma rede visitada, lá em roaming, o roteamento indireto vai ser realizado utilizando o GMSC nativo como intermediário. Então, tem aqui um GMSC nativo, tem aqui um GMSC que vai ser, digamos que o externo, certo? O HLR lá na rede nativa, o VLR na rede que está sendo visitada. Eu tenho um correspondente, né, que vai fazer uma ligação.
Então, esse correspondente vai fazer uma ligação usando um número permanente daquele nó móvel lá. Por esse número discado, a chamada então vai ser roteada até esse MSC da rede nativa. Aqueles primeiros números do nosso celular, eles são suficientes para que em qualquer lugar do mundo as redes, né, saibam para onde tem que ser roteada, né, a nossa chamada. Então ela vai ser roteada lá para a nossa rede nativa. Esse MSC vai receber aquela solicitação de chamada, vai consultar o HLR, vai checar que, olha, esse usuário móvel aí, né, esse telefone móvel, ele não está aqui na rede nativa, ele está em home, está numa rede visitando, né, como visitante. Aonde é essa rede? Aonde ele está, então? Lembrando, já foi feito o registro anteriormente. Então, o HLR ele já tem a informação, né, do número home desse usuário ou o endereço do VLR para que ele pegue esse número do home. Uma das duas coisas ele vai ter, certo? Admitindo que ele já está com o número home, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa ligação e vai encaminhar usando esse número de home. Esse número de home vai ser suficiente para que a ligação chegue até esse MSC lá na rede visitada. Lembrando que aqui a gente está falando da rede de telefonia pública comutada, né? Então a gente não está falando da internet, né? Dos roteadores de internet, do núcleo da internet. Está falando da rede telefônica comutada aqui. Então, com esse número de home, a chamada vai ser encaminhada para cá, certo? Aqui ele vai consultar o VLR, vai ver, olha, aquela ligação que chegou com o home, com esse número de home aqui, na verdade é para aquele usuário móvel ali que tem determinado endereço permanente X, né? E aí a mensagem, a chamada então vai ser encaminhada para ele, através da estação base na qual ele está, né? Então lembrando, inclusive, que esse MSC, lembra, o MSC quem controla que as estações base, gerencia onde os nós móveis estão conectados. Então nessa base, inclusive, tem informação em qual estação base esse nó móvel está conectado. E aí a ligação é então estabelecida. E aqui a gente está falando de ligação, né? Chamada celular, né? As pessoas estão ali conversando, não é um pacotinho de dados que está passando. Mesmo se a gente pensar na 4G, 5G, que tudo é pacote de dados, aqui é uma conexão que é estabelecida e que ela tem que se manter, certo? Esse usuário é móvel, ele vai ficar andando por aqui, essa ligação tem que ser um tempo inteiro mantida. E é o que, então a gente já entendeu aqui como é que é feito esse roteamento até a chamada, independente de como se é uma chamada específica lá na rede 3G, ou se é uma chamada que já usa tudo pacote, mas é o formato e já chegou lá. Esse usuário móvel está passeando por aqui, né, entre aspas. Como é que funciona quando ele muda de estação base? Então, quando ele muda de estação base, ocorre o que a gente chama de transferência ou handoff. Normalmente o termo mais utilizado, mais conhecido é handoff. Transferência é um termo muito utilizado, é muito genérico e aí pode significar muitas coisas. O handoff, ele é um termo que a gente já sabe exatamente do que está falando, né? Que é essa situação aqui. Tem um usuário, ele está na área de cobertura de uma determinada estação base, está numa determinada célula, e aí tem uma ligação que está sendo roteada até ele, certo? Isso aqui pode ser ou porque ele está numa rede, visitando, né, uma determinada rede, e aí aqui esse é um agente externo, mas pode ser também, o mesmo princípio funciona se ele estiver na rede nativa dele, né? Tem um MSC lá, tem uma estação base, ele está conectado àquela estação base e as chamadas estão sendo roteadas até ele. E aí, esse usuário que é móvel, ele vai, em determinados momentos, precisar se desassociar dessa estação base, que é a antiga estação base, e entrar
numa nova estação base, certo? Aí isso pode ocorrer por vários motivos. Dois mais típicos é devido ao sinal ficar muito fraco, então esse sinal móvel está se movendo por aqui, né? E ele chega numa situação, em um local onde o sinal dessa estação base é muito fraco, está muito ruim, e ele consegue enxergar que tem uma outra estação base com um sinal bem melhor. E que se ele se associar então nessa estação base, ele vai conseguir ter uma melhor qualidade, vai conseguir manter a ligação, né? Perceba que não é uma coisa importante, que ele não muda, simplesmente, olha, ele está aqui no lugar onde esse sinal ficou fraco e o segundo aqui ficou mais alto e troca. Não. A conexão já está estabelecida aqui, já está funcionando, tem todo um esforço, se for necessário fazer a troca, todo um esforço necessário fazer a troca. Então essa troca só ocorre se esse sinal ficar fraco a ponto de a ligação, de começar a comprometer a qualidade da ligação, a ponto de cair realmente a ligação. Aí, então, antes de cair a ligação, essa estação base diz, olha, tá ruim aqui, tem uma outra estação base ali que tá com um sinal melhor, então bora fazer a troca, né? Então não é simplesmente porque o sinal desse melhor, até porque esse sinal móvel ele pode ficar, digamos que indo para um lado e para o outro aqui, ele pode ficar se movendo, indo e voltando, aí vai ficar toda hora fazendo essa troca, ida e volta. Então essa troca só vai ocorrer se realmente for necessária, certo? É quando o sinal fica muito fraco, não é simplesmente porque tem um outro melhor, tá? E pode inclusive ocorrer essa troca também devido assim, ele está num local onde ele está conectado a essa estação aqui, chamada de antiga, né? E ele enxerga uma outra estação. Essa outra estação pode ter um sinal melhor ou um sinal inclusive pior do que a antiga, mas é um sinal suficiente para que uma ligação seja estabelecida e funcione bem. Se essa estação base estiver sobrecarregada, estiver, por exemplo, não conseguindo mais atender novos clientes, e essa aqui estiver ali sendo subutilizada, o handoff pode acontecer exatamente para desobrecarregar, né? Para liberar, né, mais essa estação base antiga aqui. Então esse nó móvel, esse usuário móvel vai ser mandado para outra estação base para que a carga fique, digamos que, mais equilibrada entre todas as estações base, sabe? Então, devido à sobrecarga de conexões, uma estação base também pode ser possível fazer o handoff. E aí, além do redirecionamento dessa chamada por uma estação base, percebam que também é necessário que lá na MSC ocorra uma mudança de para onde vai ser esse redirecionamento, né? Então a comutação que é feita aqui, ela também tem que ser atualizada. Então envolve o MSC, envolve as estações base, envolve o nó móvel. Isso aqui, a gente pensando na situação em que as estações bases, as duas aqui, né, tanto a antiga quanto nova, elas estão sob gerência da mesma MSC. Há também a situação em que cada uma está numa MSC diferente, que a gente vai já ver, né? Nessa primeira situação aqui, a gente está admitindo as duas no mesmo MSC, né? Então também é necessário observar isso, certo? E aí como vai ocorrer esse handoff se eles estiverem na mesma MSC? Assim, pode ser numa rede visitada, como é o caso aqui, aí tem um VLR ali, né? Ou pode ser na rede nativa, vai ter o HLR passando as informações. O telefone móvel, ele fica continuamente medindo o sinal da estação base onde está conectado e de todas as outras que ele consegue escutar, certo? Então assim, não é assim, quem vai iniciar o processo de indicar, olha, bora fazer uma transferência, bora fazer um handoff, quem vai iniciar esse processo é a estação base antiga. Mas esse início de processo é feito a partir das informações que o usuário móvel, que o telefone móvel passa para a estação base. Então, periodicamente, continuamente, são feitas medições. E essas medições são passadas periodicamente aqui para a estação base antiga. A estação base observa essas medições e
a partir da necessidade, a conexão aqui o sinal está muito ruim, e o usuário está se aproximando de uma outra estação base. Dá para ver aqui no registro que o sinal dessa conexão, né, com o usuário móvel está só diminuindo, enquanto o sinal entre uma outra estação base está só melhorando. Então bora fazer o handoff. Aí essa estação base, então, ela inicia. Então a estação base, né, a BS antiga, ela avisa que o handoff deve ocorrer e avisa qual é a possível nova estação base. Avisa para quem? Para o MSC, né, que ele quem controla, gerencia onde estão os usuários, onde estão esses usuários, né? E pelo VLR, pela HLR, ele vai fazer essa atualização, né? Então ele vai avisar, a estação base antiga avisa o MSC, avisa qual é a possível nova estação base. A MSC então vai alocar os recursos necessários para carregar uma chamada utilizando essa nova MSC aqui, tá? E vai avisar, vai sinalizar para essa nova MSC que o handoff está prestes a acontecer para ela, que ela precisa então reservar recursos para essa nova chamada. Lembrando, aqui não é comutação de pacote, né? Então a chamada não pode chegar aqui e ficar aguardando um tempo numa fila para depois ser encaminhada. Estamos falando de ligação telefônica, né? Não fica naquela espera, a gente não fica escutando aquela musiquinha para depois completar a nossa ligação, né? Aquilo é outra coisa lá de call center, não tem nada a ver com isso aqui. Quando a gente vai ligar para alguém, a ligação ou ela ocorre, né, imediatamente, ou ela não ocorre. Tem aquele aviso de rede ocupada e tudo mais, né? Então, esse MSC avisa a estação base, e a estação base então precisa reservar recursos. Ela precisa, por exemplo, alocar um canal de rádio no qual esse nó móvel vai se comunicar para que a comutação aqui ocorra, né? Para que a transferência aqui ocorra. Se, por exemplo, essa estação base estiver totalmente sobrecarregada, ela vai ter que avisar, olha, não foi possível, não tenho como atender esse handoff que estão solicitando aqui, encaminha para outra estação base e por diante. Tá? Então a MSC aloca o recurso necessário para carregar a chamada e sinaliza para essa nova estação base que o handoff está prestes a ocorrer. A nova estação base então vai reservar e ativar um canal de rádio para ser utilizado por esse usuário móvel, né? Depois, 4 aqui, a estação base nova informa tanto para a MSC quanto para a estação base antiga que o novo caminho já foi estabelecido, que ele já alocou os recursos que o usuário móvel vai precisar para se associar e a chamada ocorrer, né? O usuário móvel então é informado que deve realizar a transferência. Percebam que até aqui, assim, esse usuário móvel, esse telefone móvel aqui, ele está fazendo as medições e passando para a estação base antiga. Quando esse processo de handoff inicia, esse nó móvel ele não tem nenhuma, vamos dizer, ele não interfere nesse processo. A única coisa que ele faz é ficar medindo e passando as informações para a estação base. A estação base, junto com a MSC, junto com as outras, é que vão fazer todo o processo para estabelecer esse handoff. Só depois que tiver tudo pronto para o handoff ocorrer, é que a estação base, no qual o nó móvel está associado, que avisa, olha, vai ocorrer um handoff. Que é esse item 5 aqui, né? Então, o usuário móvel é informado que deve realizar uma transferência. Então, deixa eu colocar o usuário móvel aqui, pessoal, né? Entenda que é o aparelho, né? O equipamento, né? Não é a pessoa aceitando ali, recebendo uma mensagem, você vai fazer um handoff, e a pessoa aceita, não é isso, né? O equipamento automaticamente, sem a pessoa, o usuário, né? Observar, saber o que está acontecendo. Nós nem sequer sabemos quando ocorre um handoff, né? Nós estamos em movimento e as nossas ligações são mantidas e a gente nem sabe que o handoff ocorreu. Quando a gente está no meio de uma ligação em movimento, né? Por exemplo, e ocorre uma queda, a ligação cai, é porque provavelmente chegou num ponto em que precisava fazer um handoff e não foi possível fazer esse handoff.
a estação base para a qual a gente ia estava sobrecarregada, não tinha recurso, algo desse tipo, tá? Então só nesse ponto é que o usuário móvel, o equipamento móvel vai ser informado que vai ser feito handoff. Aí esse usuário móvel e a nova estação base vão trocar, né, mensagens para ativar esse novo canal. Nesse momento, esse usuário móvel ele fica conectado nas duas estações base, na antiga e na nova. Então ele tem um canal ativo com a estação base antiga, por onde está sendo roteada, chamada TL, e ele tem um canal ativo com a nova estação base, em que a chamada ainda não está sendo roteada por ela. Então ele está conectado nesse momento em duas estações base. Aí o telefone móvel envia então a nova estação base uma mensagem de conclusão de transferência. Essa mensagem é repassada para MSC. MSC entende agora, olha, ok, esse aqui é o 7, né? Ok, então já você está conectado em duas estações base ao mesmo tempo. Essa eu já posso reencaminhar para aquele outro lado. Então essa ligação está sendo encaminhada por aqui, agora vai ser encaminhada pelo outro lado. Então a MSC redireciona a chamada em curso para o usuário móvel por meio da nova estação base. E por último, recursos, né? A MSC avisa para essa estação base, olha, a chamada já está sendo encaminhada lá pela nova estação base. Aquele usuário já está associado naquela nova estação base. Então, recursos que estavam alocados, né, aquele canal que estava alocado para essa comunicação com esse usuário já não é mais necessário, pode ser liberado. E aí a estação base antiga então libera esse recurso e esse usuário móvel deixa de estar conectado nessa estação base aqui. Então assim ocorre o handoff ou a transferência quando tem a mesma MSC, certo? E quando não tem a mesma MSC, como é que isso ocorre? Então, lembrando, o handoff ele ocorre enquanto a mensagem está em curso. A ligação está em curso, certo? Tem uma conexão estabelecida ali, tem uma ligação ocorrendo e o usuário está se movendo, ele vai sair de uma célula e entrar noutra. Aí precisa ocorrer esse handoff, que é todo esse processo para que a ligação não caia. Então tudo isso aqui não é simplesmente para o usuário poder se associar numa nova estação base. Tudo isso aqui é para que a ligação que está em curso não caia, né? A pior coisa que tem, a gente está no meio de uma conversa e a ligação cair no meio, né? Então tudo isso aqui é para essa ligação não cair, certo? Então o nó móvel está lá numa rede externa, né? ROAM, e ele está conectado a uma MSC ali, né? Que tem lá o VLR, certo? Ele está registrado. Lá na rede nativa dele tem um HLR, onde tinha informação que estava registrado. Alguém ligou, foi feito o roteamento até ele. Então o roteamento é aquela forma como nós falamos, né? Esse cara aqui pega o endereço de ROAM, pega a solicitação de chamada, verifica que o nó móvel tem outra rede, pega o número de ROAM, encaminha lá para o MSC que é o agente externo de onde ele está, e encaminha para ele e assim vai. Só que esse usuário está se movendo. Aí pode ocorrer o handoff, como nós falamos agora há pouco, né? Sobre a mesma MSC, então handoff aqui assim, né? E ocorre o que a gente explicou agora, mas pode ser que ele faça um handoff para outra MSC, né? Ele vai entrar em outra rede. Nessa situação, o que ocorre? Ocorre semelhante ao roteamento indireto que nós falamos lá quando tem um agente externo âncora. Ele vai entrar para a área dessa nova MSC aqui. Para ele entrar nessa nova MSC, ele vai precisar se registrar, certo? Esse registro vai ser enviado lá para a rede nativa dele. Só que para fazer toda essa mudança, né,
para que ele não dependa mais dessa MSC, tem um certo custo aqui de transferir essa ligação, né? Então, em vez dele transferir essa ligação retirando esse MSC no qual ele estava conectado, na verdade esse MSC, onde ele começou a ligação dele, isso é importante, onde ele começou a ligação dele, tá? Ele vai funcionar agora como um MSC âncora. Então lá na rede nativa, por mais que o HLR já esteja atualizado com um novo MSC, esse roteamento até aqui da ligação celular não vai ser quebrado. O que vai acontecer é que esse MSC da onde a ligação iniciou, ele vai funcionar como âncora. A partir dele, ele que vai encaminhar, continuar o roteamento até o MSC aonde esse nó móvel está agora. Então, bem semelhante ao que a gente já... Bem semelhante não, é o mesmo processo que nós já estudamos antes lá, de uma forma mais genérica, né, pensando no agente externo âncora. Né? E se ele vai mudar de novo para uma outra MSC, para uma outra estação base que tem uma outra MSC. Essa outra MSC avisa a âncora, avisa a rede nativa, mas o roteamento continua passando pelo âncora. Até a ligação acabar, esse MSC âncora ele vai se manter. Então, esse nó móvel ele pode passar em várias redes diferentes, em várias estações base diferentes, com um MSC diferente, né? Então, essa MSC âncora que ela se mantém, ela que vai gerenciando isso aí. E aí o processo de handoff aqui vai ocorrer de forma semelhante a como a gente verificou aqui, sendo que entra um novo elemento no meio que é o outro MSC. Então tudo o que passou para esse MSC aqui vai ser passado também para o novo, né? Tem esse âncora, digamos que esse aqui, né? E a gente passa até agora um novo. Então, tá aqui conectado nessa estação base, ele está medindo e passando informação para a estação base. Ele começa a medir dessa outra aqui e passa para cá a informação. Aí o sinal começa a ficar muito ruim, essa estação base sabe que tem uma outra estação base ali, que a ligação vai ficar melhor se mudar para lá. Aí ele avisa a MSC, olha, a estação base tal tem condições de estabelecer uma conexão melhor do que a que eu tenho aqui, a minha tá para cair. Aí esse MSC vai olhar, olha, mas essa estação base aqui eu não gerencio, não é minha, né? Então qual é o MSC que gerencia aquela estação base? E aí avisa aquele MSC, que depois avisa essa estação base, olha, então aloca recursos aí. Aí devolve, já aloquei recursos, já alocou recursos. Aí avisa a estação base avisa o nó móvel, te prepara para fazer o handoff. Aí eles começam a estabelecer canal com essa nova estação base, né? Então aquele mesmo processo que a gente falou agora há pouco, aqueles 8 passos ocorrem, só que envolvendo duas MSCs, né? E aí, após a transferência, então, essa MSC assume... Desculpa, eu falei duas, na verdade são 3, né? Ainda tem a âncora aqui, né? A âncora também tem que ser avisada que vai mudar para essa MSC aqui, né? Então, a comunicação aqui é entre os 3, né? Olha, vocês vão receber uma nova chamada. Avisa essa MSC que a nova chamada tem que ser roteada para ali, e assim vai, né? E aqui só uma comparação, então, de roteamento entre roteamento de IP móvel e GSM. Então no GSM nós temos o sistema nativo, né? E lá no IP móvel nós temos a chamada rede nativa, né? O que é? É a rede ao qual pertence o número de telefone permanente do usuário, né? Então GSM tem rede nativa, IP móvel tem rede nativa também, os dois. Tem central de comunicação de unidade móvel, simplesmente MSC nativa, e tem um registro nativo de localização, lá o HLR. Lá no IP móvel tem o agente nativo que faz essas duas coisas, né? Então a MSC nativa vai ser o ponto de contato para obter endereço
roteável do usuário móvel, e o HLR vai ser o banco de dados que vai ter as informações da onde está aquele assinante e quais são qual o perfil daquele assinante, quais são as informações dele, né? Qual serviço ele tem, né? Então aqui no IP móvel tem um elemento, o agente nativo fazendo tudo isso. No GSM isso é dividido em duas partes, entre MSC e HLR. O sistema visitado é onde o telefone está. O IP móvel é chamado de rede visitada, né? Então é aquele sistema que não é o nativo, né? Onde o usuário móvel está residindo naquele momento. Desculpa. Tem a central de serviço em comutação de usuário móvel visitado, que vai ser o MSC visitada, né? E tem o VLR, o registro de localização de visitante, que é um banco de dados específico para quem é visitante naquela rede externa. E tem o agente externo lá no IP móvel. Então o agente externo do IP móvel ele faz isso em que no GSM está dividido entre MSC visitada e VLR. E lá no GSM, né, nós temos o número de home da estação base, e no IP móvel tem o endereço administrado ou endereço aos cuidados, aquele COA lá, né, que vai ser o endereço roteável, né, para poder fazer a chamada entre MSC nativa e MSC visitada, que não é visível nem para o usuário móvel nem para o correspondente. Então lá no IP móvel, o correspondente e o usuário, eles se comunicam usando os endereços permanentes, e o roteamento todo que ocorre ali no meio, isso é transparente para eles, certo? Eles não, digamos que tem ciência do que está ocorrendo ali. A mesma coisa ocorre na rede celular, né? Quando você vai ligar para alguém, liga usando o número permanente dele, e a pessoa também, em qualquer lugar que ela esteja, ela recebe a ligação naquele número que ela tem, né? Ela não fica avisando para hoje eu estou no bairro X, se alguém quiser conversar comigo, liguem para o número tal. Hoje eu mudei agora, eu estou no bairro Z, para ligarem para mim precisam usar isso. Não, isso não ocorre, né? Aquele número permanente dele é fixo ali, é o único que ele usa. Toda essa questão de número de home, de estar em home, de fazer a roteamento da conexão e handoff, tudo é transparente para os usuários, né? Tanto o correspondente quanto o usuário móvel, certo? Então essa é nossa aula de roteamento, é a última parte da nossa aula, né, de redes sem fio. Então na semana que vem a gente já começa a falar de redes multimídias, tá? E bons estudos. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, né, passando e-mail, ou podem aguardar a nossa aula presencial, certo? Mas estudem, já tem bastante material, tem bastante coisa, estudem, anotem as dúvidas, e até mais, pessoal.